Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, está em Lucas 18, de 1 a 8. Senhor, purifique o meu coração e os lábios para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Ele dizia: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que ia à procura do juiz, pedindo: faça-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo o juiz recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não fique me incomodando. E o Senhor acrescentou: escute o que está dizendo esse juiz injusto. E Deus não faria justiça aos seus escolhidos, que dia e noite grita por ele? Será que vai fazê-lo esperar? Eu lhe declaro que Deus fará justiça para eles, e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala da importância da oração. A oração é o alimento espiritual, que é muito importante para a nossa alma, para a nossa caminhada cristã aqui nessa terra. Assim, meus irmãos, como a gente precisa do alimento para nos alimentar o corpo, assim também a gente precisa da oração para alimentar a nossa alma. Como é necessário, a gente precisa do pão de cada dia, a gente precisa dormir, precisa estar bem nutrido, precisamos tomar água. Assim é a vida de oração, é necessário a oração. A gente não consegue viver neste mundo sem a oração. E para a gente ter uma vida de oração, primeiro precisamos adquirir o quê? A fé. A fé é muito importante na vida do cristão, do católico, porque ela nos ajuda a gente a caminhar fervorosamente atrás do sagrado. Quando a gente não tem fé, quando a gente tem e perde, a gente fica ali no anonimato, como quem Deus não existisse, nada disso é verdade, nada é importante, e a gente fica naquela e às vezes consegue como caminhar atrás de Jesus, porque a gente perdeu aquela pérola preciosa que a gente tinha, que é a fé. E aquele que não tem, procure buscar, porque sem ela ninguém verá a Deus, diz a palavra. Sem a fé ninguém verá a Deus. Então é por isso que Jesus, no final do Evangelho, ele diz: será quando eu vier, eu implantarei fé sobre a terra? Por que Jesus falava isso, quando eu vier? Porque antes dele vir, ele sabia que ia se instalar no mundo um sistema que ia criar uma grande apostasia sobre o povo. Ele sabia que nós ia viver esse mundo que nós estamos vivendo hoje, de grande apostasia. O que é apostasia? É a falta de fé, quando as pessoas estão na igreja, não perdem missa aos domingos, porque é o dia do sacrifício, é o dia da gente oferecer o sacrifício
a Deus, como os antigos ofereciam, matando animais, era sacrificando cordeiro, outros boi, e aí por diante. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É através dele que a gente vai oferecer esse sacrifício, que é o Cordeiro de Deus, Santa Missa. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ali é o corpo de Deus, é o sangue de Cristo, de Deus. Que a gente se alimenta na nossa alma, se fortalecer e viver nessa terra aqui, correndo atrás do sagrado, aquilo que é bom, aquilo que salva, e não atrás daquilo que não salva, que não leva para Deus. Então, quando a gente tem fé, adquire a fé, a gente corre atrás do sagrado, do caminho reto, certo? Que é o que é de Deus. A gente passa a valorizar a família, passa a valorizar a oração, o momento, a vida de oração, a Santa Missa. Não perde a Santa Missa hoje domingo, porque nós oferecemos o santo sacrifício de Cristo. A Santa Missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz, principalmente aos domingos, porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia que Ele ressuscitou dos mortos. Então, meus irmãos e irmãs, é muito importante a nossa corrida atrás desse tesouro que é a Palavra de Deus, que é a doutrina da Santa Igreja, atrás daquilo que Jesus deixou dos sacramentos. A gente se sacrifica, a gente se esforça para buscar essa verdade. Porque hoje em dia, infelizmente, tem gente que perdeu a fé de tal modo que não dá valor mais ao sacramento do matrimônio, ao batismo, crisma. Ninguém quer mais, a juventude não quer mais saber disso. Infelizmente, nós vivemos de uns 50 anos para cá uma grande apostasia, e o mundo foi preparado para os tempos que nós estamos vivendo. A perca da fé. As pessoas estão na igreja, daqui a pouco troca a igreja pela uma religião fundada pelos homens, e aí a coisa fica pior do que o que estava. As pessoas não conseguem se encontrar com Deus fora da Igreja Católica de Jesus Cristo. Diz que está com Jesus, diz que fala muito dele, mas o coração está longe dele. A Igreja Católica verdadeira, Igreja de Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz por ela. Não foi fundada pelo homem, que nem essas outras aí que muita gente pensa que é certa, e não é. Porque não foi fundada pelo próprio Cristo, foi fundada pelo homem. Você já pensou, meus irmãos, eu chegar um dia e dizer, olha, a Igreja Católica não é a verdade, a Igreja Católica é uma mentira, eu vou fundar a minha. Eu estou dizendo o que com isso? Estou dizendo que Jesus Cristo errou. Eu agora que estou certo. Você imagina, por esse ângulo, uma pessoa, um cristão batizado, fazer um negócio desse, tomar uma decisão dessa, chamar o próprio Cristo de mentiroso. Porque se eu fundo uma igreja, estou dizendo que a dele é mentira. A dele que ele fundou está certo? Não, está errada. Quando eu fundo uma igreja, eu estou dizendo isso. Então você veja como está difícil, como é difícil, né? Você veja a grande apostasia que começou lá dos anos 60 para cá, mais ou menos. A forte mesmo, aquela forte mesmo, o intervalo final, nós já estamos vivendo. É dos anos 60 mais ou menos para cá que começou, através do sistema que foi criado no mundo para tirar o povo de Deus. Essa modernidade maldita aí que tira o povo de Deus. O povo acredita mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus, no sagrado. E por aí a gente vê que a coisa está ficando feia. Precisamos, meus irmãos e irmãs, rezar bastante. Não tenha medo de se ajoelhar. Faça um altar aí na sua casa, se não tiver. Ajoelhe-se diante desse altar, diante da cruz. Do Cristo crucificado na cruz. E clame a Deus pelos seus filhos, por você mesmo, por aqueles que estão ao seu redor, para que ele tenha uma vida de oração e entenda que o Evangelho da salvação precisamos viver de acordo como ele é pregado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.